Juliana Bacelar decidiu provocar uma revolução de costumes com o ensino de estilo e consultoria de imagem pessoal. O trabalho foi recebido com a pecha de futilidade pelos potenciais clientes. Antes que a jovem empreendedora pudesse desistir, o projeto começou a dar certo com a mente criativa de uma sócia, a Berta Varasquim. O trabalho até então ignorado ganhou importância no universo da imagem e do bem vestir. Virou o foco de ensino de uma conceituada escola. Conheça agora o empreendimento que se tornou o negócio dos sonhos da Juliana e da Berta, a JB Academy. Minha profissão como administradora de empresas me ajudou muito no meu negócio para ter essa visão, para construir a empresa, saber aonde eu queria chegar. Querendo ou não, é voltado para os negócios, né? Então, a administração de empresas me ajudou muito a ter esse norte de onde eu deveria começar e aonde eu queria chegar. Olá, sou Juliana Bacelar, tenho 43 anos, eu sou formada em administração de empresas, porém hoje eu atuo como Master Consultora de Imagem e Personal Stylist. Quando eu comecei, o único apoio que eu tive, falando de família, foi somente das minhas tias e da minha mãe. Não tive apoio de 100% de todos, até porque era uma profissão no momento que eu estava entrando na área de consultoria de imagem, que era algo totalmente diferente. E aí eu lembro que uma pessoa da minha família falou, nossa, lá vai a Juliana inventar moda novamente. E inventar moda literalmente, né? Foi o que eu fiz, trazendo essa profissão, né, entrando nesse mercado de consultoria de imagem, que era algo totalmente diferente quando eu resolvi empreender. Inclusive, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi a minha mãe que proporcionou. Ela tinha um espaço, né, tinha uma loja na época e ela deixou eu colocar tudo que eu estava aprendendo no curso que eu estava fazendo, colocar em prática lá. E o primeiro mês, quando eu trouxe essas ideias, comecei a aplicar a consultoria dentro da loja dela, o que aconteceu? Ela tinha lá um faturamento de 10 mil, um exemplo. Ela triplicou no primeiro mês porque ela me proporcionou. Eu coloquei no cartãozinho dela atendimento especializado como personal stylist. Comecei a mudar, trazer peças diferenciadas de acordo com cada mulher, cada cliente que ela tinha. Então eu comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo nos cursos dentro da loja e eu pude daí mostrar para o mundo a minha profissão e para os clientes da minha mãe. E aí foi onde tudo começou. Hoje, a JB Academy representa para mim tudo, querendo ou não, ela me proporcionou conquistar todos os meus sonhos, sejam eles sonhos pessoais, profissionais, materiais. Então foi o start inicial, aonde, além de eu ajudar outras pessoas, eu consegui realizar também os meus sonhos pessoais. Eu acredito que eu sempre sonhei em empreender, mas o mercado sempre deu um empurrãozinho. Eu já cheguei a trabalhar fora, né, em outras áreas, só que sempre eu trabalhava no ramo de beleza e sempre quando eu começava a trabalhar, surgiam oportunidades de eu começar a empreender. Então, o meu primeiro empreendimento foi que eu montei uma franquia, né, de semijoias. Não deu muito certo, né, a primeira franquia quando eu montei, mas foi uma escola, foi um aprendizado e eu acredito que serviu muito para eu chegar onde eu tô hoje. Então, empreender, eu acho que como a minha família também sempre empreendeu, acabou que eu entrei na onda e eu vi que fazia parte da minha vida, eu não podia fugir. Então, não era um sonho empreender, mas se tornou, depois no decorrer, eu vi que era o caminho que eu deveria seguir. A JB Academy, ela não surgiu de imediato. Primeiro, em 2009, eu me formei como consultora de imagem e comecei a atender dentro da loja da minha mãe. Então, quando ela tinha as clientes, que ela deixou eu reformular todo o atendimento, eu tinha um atendimento exclusivo com as clientes, tinha um espacinho pequenininho lá, bem simples, onde eu atendia cliente de forma individual. Como a minha agenda começou a lotar, eu comecei a atender uma ou outra, a loja começou a ficar mais movimentada, teve muita procura de outras mulheres me procurando para que eu ensinasse aquilo que eu fazia, que no caso era formar consultoras, porque elas começaram a achar incrível, eu tinha a prática, não só a teoria. Aí eu desenvolvi um método, eu fiquei um ano para colocar em apostila, para validar, procurar tecidos, trazer algo realmente concreto e aí eu lancei meu primeiro curso, né, offline, presencial, primeiro uma aluna, depois 2 alunas. E aí eu conheci a Berta, né, porque ela cuidava do meu material. Ela que desenvolveu minha primeira logomarca, ela que fez a minha primeira apostila, ela que desenvolvia todo esse material que as alunas consumiam. A gente já se conhecia de vista,
mas a gente começou a ter esse relacionamento comercial. Só que em 2015 ela teve uma ideia e a gente se encontrou e conversamos. Foi quando ela era especialista em marketing digital e fez a proposta para a gente lançar esse mesmo curso que eu ministrava de forma presencial, só que de forma online. E aí eu falei, vamos lá. Ela lembra até hoje que eu falo, não, vamos. Ela só chegou, fez a proposta, eu falei, o que eu tenho que fazer? Liga a câmera aí e ministra seu curso. Falei, então vamos lá. Então a gente começou e mesmo assim, gente, no início, o online não era tão bem aceito quando era, né, quanto que é agora. Querendo ou não, todos os começos são um pouco conturbados, né? Então a gente começou aos pouquinhos, também teve uma turma pequena, depois foi indo, até que hoje vocês estão vendo aqui toda a estrutura que a gente tem e criou, seja no online, seja no offline, outros produtos que a gente criou também na JB Academy, mas a JB Academy nasceu propriamente dita em 2015. O J de Juliana, o B de Berta e a Academy, que é a nossa escola, né, que a gente, querendo ou não, traz soluções voltadas para a área de imagem, seja na vida profissional das pessoas ou alguém que queira para o lado pessoal mesmo. No início do projeto, não foi bem aceito. Como todo começo é difícil, vocês imaginem lá em 2009, hoje é muito fácil, né? A gente tem redes sociais, a gente tem a comunicação hoje é muito rápida. Naquela época as pessoas pensavam, nossa, que futilidade, né? Eu vestir outras pessoas. Então as pessoas não entendiam o poder desse serviço, o poder da imagem pessoal. Então não foi bem aceito, eu tive toda uma dificuldade, como no online também, até as pessoas começarem a aceitar, a entender que a imagem realmente importa, que a imagem é força. Eu ainda tinha a estrutura da loja da minha mãe, onde eu começava aos poucos, né, trazendo para as clientes e também eu comecei, assim, vou falar bem a verdade, no famoso boca a boca. Eu pensava, onde tem mulher, tem oportunidade. O diferencial dos meus serviços está no método que eu desenvolvi por conta da minha vivência. Não foi só teoria, eu apliquei, eu vivi na pele, porque querendo ou não, você lida com pessoas e eu precisava passar essa realidade. Então, eu sempre busquei excelência, profissionalismo, porque algumas profissionais confundem, né, vestir outra pessoa como hobby. E não é o hobby, eu sempre fiz questão de trazer excelência, de trazer a experiência, de trazer essa verdade, essa transparência. O foco principal sempre no cliente e com um método sempre inovador, que o foco, né, como eu falei, no cliente e não só na teoria. Então, esse é o meu diferencial. Eu resolvi empreender no ramo de consultoria de imagem, na real. Quem deu essa ideia foi a minha tia, essa mesma que eu contei para vocês, que pagou o meu primeiro curso. Ela via eu atendendo, quando a minha mãe me deu uma oportunidade de atender, né, como vendedora mesmo, dentro da loja dela, ela me deu essa oportunidade. Ela via eu vestindo as pessoas, mas eu não cobrava por isso. Então eu dava dicas, as pessoas me procuravam já. Ai, Ju, que blusa eu coloco? Ai, que calça? O que eu faço? Que cor fica melhor para mim? Sem eu saber que eu já tinha isso dentro de mim. Aí a minha tia viu essa profissão e falou, Ju, isso é uma profissão e você pode cobrar pelos seus serviços. Foi aí, né, que eu estava procurando, eu estava num momento bem perdido da minha vida, porque eu tinha acabado de separar, tinha uma filha pequena, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro e a minha tia acreditou em mim e falou, Ju, eu vou te pagar então um curso para você agregar e ganhar mais dinheiro fazendo o que você faz de graça. E aí eu comecei a estudar e nunca mais parei. E foi aí por isso que eu comecei a empreender com a consultoria de imagem, que virou uma paixão na minha vida. Eu desenvolvi o meu método baseado na necessidade, né, de atender uma cliente de uma forma fácil, prática, mas que atendesse a necessidade dela. Por quê? Porque os métodos que existiam eram baseados em culturas fora do país, né, eram baseados em cores, em corpos, em estilo, que não funcionavam para a mulher brasileira, né, que na prática, no dia a dia, não funcionavam e era muito baseado em teoria. Por exemplo, a mulher tem que se encaixar no 8 cabeças, quando fala em corpo. A mulher real não se encaixa, porque o corpo da mulher, ele é assimétrico. Então não adianta eu rotular ela, não adianta eu falar que a mulher tem um estilo, sendo que ela tem 3 estilos. As cores, eu posso querer usar só a cor preto e tá tudo bem. Eu posso introduzir na vida dela pitadas de cores, mas de uma maneira leve. Porque essa é a mulher real, a mulher que busca resolver o problema que ela tem
de imagem, mas sem se encaixar numa caixinha, sabe? Você só tem que usar isso, você só tem que fazer aquilo. Então, a prática, né, a necessidade do dia a dia fez que eu desenvolvesse o meu método que funcione, que seja prático, que seja real e sem inventar 1000 coisas absurdas que não funcionam no dia a dia dessa mulher que busca trabalhar a imagem dela ao seu favor. Todos os cursos que você possa imaginar na área de consultoria de imagem, na minha época eu realizei, sejam eles no Brasil ou fora do Brasil, eu busquei formação internacional, mas também outros, né, no visagismo, relooking, personal stylist, styling, a parte do comportamento humano também, treinamento como facilitadora, quando eu quis realmente trazer o conhecimento para as alunas, todas as especializações na área que você pode imaginar, eu trouxe, né, e sempre busquei o melhor, e sempre busquei estudar, e toda hora. A gente faz parte de grupos de mentorias, a gente sempre está envolvido com outros profissionais, seja na área de consultoria ou em outra área, para que eu tenha essa bagagem para também passar para as minhas alunas. Então, não só como formação, mas também, querendo ou não, empreendendo e trazendo aqui para a empresa. Os cursos, principalmente o de consultoria de imagem, foram o start inicial para trazer a teoria, para ver onde seria o ponto principal, até para eu desenvolver o meu método, começar a inovar, mudar e trazer para a realidade. Os outros demais cursos foi para eu pensar fora da caixa, para eu trazer de uma forma inovadora, né? Porque para você pensar fora da caixa e trazer novidade, eu tenho que buscar outras referências. Não adianta focar só em consultoria, só em personal stylist. Para empreender e para você comandar hoje uma empresa, você precisa estar antenado, estudando em todas as áreas envolvidas. Não adianta só focar e ficar olhando só naquele nicho ali. Então, os cursos sempre ajudam. Como eu falei para vocês no começo, eu adoro estudar, eu adoro buscar conhecimento novo. Isso para mim também me dá uma energia muito grande aí para seguir a caminhada do empreendedorismo. Ele começou como vitrinista, que ninguém dava nada, e depois, até ele lançar a primeira coleção, ele tinha 45 anos, gente. Até ele fazer sucesso, parece que ele tinha 60 e poucos anos. Então, pensa, nunca é tarde para empreender. A JB Academy, para mim, representa a realização de todos os meus sonhos. Foi a minha liberdade financeira, a minha liberdade de tempo, minha liberdade de vida, assim. Então, a JB Academy veio para eu saber da minha força, saber que eu posso, que eu consigo e saber que não existe limite para sonhar. Oi, meu nome é Berta Lia Varasquim, sou B da JB, tenho 41 anos e sou formada em Publicidade e Propaganda. E sou empreendedora. Eu me formei em publicidade e propaganda, e aí eu fiz curso de cinema, fiz um monte de curso paralelo que no fim hoje ajuda em todas as áreas do meu trabalho, que são as redes sociais, administrar um negócio, então toda a minha formação foi um preparatório para uma coisa que eu nem sabia que ia acontecer lá na frente. As minhas inspirações foram, em primeiro lugar, Coco Chanel, querendo ou não, de uma forma revolucionária, inovadora. Eu me considero um pouco parecida, porque na época ninguém tinha ouvido falar sobre consultoria de imagem e eu estava trazendo isso de uma forma inovadora, né, empreendendo no mercado online. Então, ela revolucionou a época dela, então ela foi uma fonte de inspiração para mim, para trazer e quebrar barreiras e quebrar paradigmas. E também Giorgio Armani. Uma vez eu fui ministrar um curso em Milão com as minhas alunas e a gente foi conhecer o Armani Silos, né, que é o museu dele, e a gente participou, ficou numa sala de reunião e a pessoa que trabalhava lá foi contar a história. E uma história interessante que eu não sabia. Mas Giorgio Armani começou de uma forma um pouco tarde, se referindo à idade. Então ele foi fazer sucesso, ele tinha 45 anos, porque ele começou como vitrinista, que ninguém dava nada, e depois, até ele lançar a primeira coleção, ele tinha 45 anos, gente. Até ele fazer sucesso, parece que ele tinha 60 e poucos anos. Então, pensa, nunca é tarde para empreender. Então, essa imagem, essa mensagem que ele traz, é isso, que nunca é tarde para você começar.
Os recursos financeiros, essa parte eu acho que é o mais difícil do empreender, né? Quando eu comecei a parte da consultoria de imagem, foi um período que a loja da minha mãe já estava fechando, porque minha mãe estava se aposentando, não queria mais trabalhar. E eu peguei a loja em andamento e ela já tinha uma dívida, né, de mais ou menos R$200 mil. Então eu vou te falar que eu comecei na carreira de consultoria de imagem já devendo R$200 mil. Então esse foi meu início, não foi um saldo positivo. E depois, quando a gente começou a JB Academy, que eu comecei com a Berta, eu entrei com o meu conhecimento e ela entrou com R$2 mil, que era o valor que a gente tinha para filmar o curso e começar a venda. Então os recursos financeiros foram meio escassos no nosso começo, né, na nossa trajetória. Depois a gente foi conquistando tudo, né, que vocês podem ver. Daí depois, todo o dinheiro que ia entrando, que a gente ia vendendo, de cursos, de consultoria, a gente ia reinvestindo no negócio, para que o negócio crescesse de uma forma saudável. Então, o nosso começo com os recursos financeiros foram escassos, mas depois foi tomando uma proporção e a gente foi crescendo a empresa de uma forma saudável. Eu nasci no meio do empreendedorismo, né? Meu pai é industrial, meu irmão é empreendedor, então eu sempre brinco que lá em casa os almoços são sempre almoço de negócios, porque a gente só fala sobre isso e eu nasci em almoços de negócios, então eu acho que foi o caminho natural da minha vida ser empreendedora. E eu adoro empreender e toda hora, empreendedor é muito inquieto e é muito inconformado. Então eu sou essa pessoa, eu sou inquieta, sou inconformada, eu sempre quero encontrar soluções. Quando eu vejo um problema, eu vejo uma oportunidade e toda hora a gente está se reinventando, encontrando novas possibilidades e melhoras em tudo que a gente faz. Uma coisa que a gente não para mesmo de buscar é a melhora, é a inovação. Então a gente está sempre procurando inovar e melhorar todos os nossos serviços. É uma constante aqui na JB, a inovação, a excelência e o profissionalismo. Uma dica porque eu dou para quem está começando nesse ramo de consultoria de imagem é que nunca perca a sua autenticidade, o seu instinto, porque assim, o mercado acaba trazendo informações para nós que não é necessária, talvez, na hora da gente atender a cliente. E aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Entenda que tem cada perfil de cliente, procura uma consultora. Quando você tem a sua assinatura de estilo, tem essa autenticidade, esse posicionamento forte, sempre vai ter mercado para você. E aí você segue, né, uma constância, uma coerência no que você fala, no que você traz, e a tua cliente vai estar percebendo isso. E ela vai querer você. Então, não desista dos seus sonhos, acredite em você e mantenha sempre a sua autenticidade. Sempre a sua assinatura de estilo. O empreender veio pra gente como consequência de um trabalho, né? Não foi uma coisa planejada, a gente vai empreender. A gente foi testando e até hoje é meio assim, a gente testa muitas ideias, algumas dão certo e outras nem tanto. E as que dão certo a gente investe mais tempo e dinheiro para elas aumentarem, crescerem e se multiplicarem. As redes sociais foram um grande impulsionador da JB, porque como era online os cursos, o foco maior foi no online na época que eu comecei, foi através das redes sociais que a gente conseguiu impulsionar eles e fazer chegar em mais pessoas com os anúncios, com as postagens estratégicas, né? E aí a gente conseguiu ampliar, né, nossa rede de contatos, indo para o Brasil inteiro. A gente hoje tem alunas no mundo inteiro por conta disso. Hoje o Instagram é a minha principal ferramenta de trabalho, o Instagram e o Facebook, né? Mas a gente já está com ações para não depender só das redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas são muito inconstantes. Então a gente não consegue ter uma previsibilidade. Então a gente decidiu que a gente precisa expandir também as formas de captação de clientes e de prospecção. Então hoje a gente tem um plano bem ambicioso de ampliação da empresa. A minha maior conquista profissional foi essa escola aqui que vocês estão vendo, provavelmente vocês vão assistir o vídeo, né? A gente tinha uma sala que tinha mais ou menos 30 metros quadrados. E a gente sempre sonhou em ter uma sede nossa, um auditório onde eu pudesse ministrar o curso. E a gente construiu, então, no meio da pandemia, essa sede, né, que tem 330 metros quadrados. Então, do nosso jeito, do nosso gosto. Então, essa foi a maior conquista profissional. Fora outras, né, conquistas pessoais que a gente sempre sonhou, por exemplo, em ministrar cursos fora do país. A gente já está indo para
quase a 10ª edição. A gente já viajou o mundo levando alunas, ministrando cursos fora. Teve uma vez que eu e a Berta, a gente na brincadeira falou, imagine um dia a gente ministrando cursos fora. Será? Ainda ela brincou. Eu não falo fluente, né, gente? Mas, eu nem falo, vou ter que estudar, né? E realmente, isso quando a gente viu, a gente sonhou e isso está acontecendo, né? Então, agora daqui um mês, a gente está indo para uma outra edição em Lisboa, onde a gente também vai receber um prêmio como expert em consultoria de imagem e vamos levar algumas alunas que vão presenciar esse momento importante aí na nossa trajetória profissional. Mas, fora isso, eu tenho outras conquistas que daí são pessoais que a carreira, né, que a profissão me proporcionou. Mas o principal é a escola, essa sede, porque eu sei que é muito importante, porque eu vejo que profissionais não investem assim num espaço, às vezes, tá tudo bem, só um cantinho, e a gente sempre priorizou em ter esse espaço para proporcionar essa experiência para cada cliente. Eu já tive momentos que eu pensei realmente em desistir. Teve uma época que eu fiquei praticamente quase um ano sem atender e eu tinha um valor bem baixo que eu cobrava no atendimento, que eu cobrava, sei lá, para ir atender a cliente R$350. E não ia para frente. E aí eu pensei, acho que eu tô fazendo tudo errado, não quero mais. Daí teve um dia, que eu lembro até hoje, que eu falei, se não for para continuar nessa área, vou parar agora. E aí foi o aniversário da minha filha, eu fui pra festa, e aí tocou meu telefone, e eu atendi. Na hora que eu atendi, era uma cliente querendo, naquela época eles ligavam, tá? Não tinha rede social, não mandava direct, elas ligavam. E eu explicando como era a consultoria e tal. E ela falou, quanto que é? Eu pensei comigo, eu vou falar e eu vou triplicar esse preço, eu não quero nem saber. Se for para eu continuar, ela vai pagar. E aí eu falei, pois então, vai funcionar assim, a consultoria, custa R$1.200. Ela falou, ok, eu quero fechar. Podemos começar amanhã? Aí eu falei, eu entendi. Então eu vou continuar. Desde esse dia, eu nunca mais tive a minha agenda vazia. A JB hoje está no Brasil e no mundo, né? Para quem fala português, no mundo inteiro. A gente tem alunas no Japão, enfim, tem mais de 50 países a gente tem alunas. O projeto de imagem, a gente acabou de começar a internacionalização dele, a gente traduziu ele para a língua espanhola, então agora a gente vai vender também o nosso serviço de consultoria de imagem para mais de 30 países, a gente já começou essa expansão, principalmente os países aqui da América, né? E também a gente também está abrindo agora uma frente de embaixadoras JB, que são as consultoras de imagem também no mundo inteiro, que também vão abrir vendas do projeto de imagem e vão usar o nome da JB para vender os seus produtos. O que eu mudaria na minha gestão é talvez confiar mais nos nossos instintos, porque chega um momento que você começa a ouvir muita gente e ver muita referência e você acaba se confundindo, desviando do teu propósito, se desviando do teu caminho e muitas vezes isso te leva para trás em vez de te levar para frente. Então confiar mais em você, confiar no que você acredita e principalmente quem conhece, quem sabe sobre o seu negócio é você. Então não cair muito em conversa de consultor, de mentor, porque às vezes eles não entendem daquilo que a gente está vivendo todos os dias, né? Então é isso que a gente tem que acreditar, em nós mesmos e no que a gente sabe, porque só você sabe realmente sobre o seu negócio, sobre o seu público, sobre o seu cliente. Então acredite em você. Essa foi a grande lição que eu tirei desses últimos anos. Para quem deseja empreender, eu falo sempre empreenda, porque isso é um fogo que acende dentro da gente, não tem como negar. Quando você quer empreender, você tem que empreender. Mesmo que seja trabalhando em outra profissão, começa devagarzinho, vai todo dia fazendo um pouquinho até você conseguir realmente ter o teu negócio como tua principal fonte de renda. Por quê? Porque quem empreende, ela é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não se conforma com o que está vivendo ali, ela quer mexer e quer mudar o mundo. Então, se você tem esse fogo, essa paixão por empreender, empreenda, sabe? Não espera para depois, não tenha medo. Porque se der errado, deu errado, mas quantas vezes a gente não dá errado para dar certo, né? A gente aqui tem muitos projetos, a gente toda hora está criando um projeto novo, tem projetos que dão certo, tem projetos que não dão, e a gente segue com os que dão certo e com os que não dão a gente deixa para depois. Então, invista em você, invista no seu conhecimento, invista em sempre estar feliz e bem, trabalhando com paixão, não deixe que ninguém tire isso de você, a tua paixão, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem para o empreendedor.